Daqui a pouquinho tem mais. Assentai-vos em nome do Senhor Jesus. Glória. Povo de Deus, a vitória é nossa. A vitória é nossa. E se Deus é por nós, o Senhor está na casa. O Senhor está na casa. Diferente do tanque de Betesda, que o anjo descia uma vez só por ano, aqui a opção é sua, mergulhar ou não no oceano do Espírito. Não olhe para o seu mérito, não é teu mérito. Não é pelo seu mérito, ninguém merece nada. Se fosse por meritocracia, estaríamos perdidos. Eu não mereço. É o diabo tenta te convencer e te constrange a dobrar o joelho, te constrange a confiar, mina as suas forças. O banquete está preparado, você não come porque você não se acha merecedor. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É o Senhor quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem por eles morreu? Ou quem antes ressuscitou e está sentado à direita de Deus e também intercede por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Não perca Deus de vista, amém, queridos? Amém, queridos? Aplauda ao Senhor mais uma vez bem forte. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós estamos nesse versículo. Na verdade, estamos pregando nas entrelinhas desse versículo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo é o de número 2, o versículo também é o de número 2. Hoje é a segunda parte da mensagem que foi pregada semana passada. A racionalidade da nossa fé. O apóstolo Pedro, quando ele escreve uma de suas cartas, ele vai dizer assim: estais sempre preparados para que vocês possam responder com mansidão a qualquer um que indagar a vocês a respeito da esperança que há em vós. Por que eu me preocupei em trazer esse texto, esse versículo, e falar sobre esse tema, a racionalidade da nossa fé? Porque alguns de vocês, jovens, adolescentes, até adulto mesmo, que quiserem entrar para o meio acadêmico, a nossa fé é hostilizada. E será que se você estivesse no meio acadêmico e alguém perguntasse para você assim, poxa, a Bíblia é cheia de erros, você saberia refutar os aparentes erros ou as aparentes contradições das Escrituras Sagradas? Se alguém chamasse você de obtuso, de ignorante, de religioso, de idiota útil da religião, porque você crê num Deus que formou o homem de um bonequinho do pó da terra, será que você se sentiria ridicularizado e se acuaria? Ou será que você teria uma resposta para dar dentro da classe, usando a linguagem científica atual, para defender também a sua fé? Existem alguns líderes religiosos que falam que fé e ciência não combinam. Só que se a nossa fé é verdadeira, se o nosso Deus é realmente o Deus da Bíblia, que disse haja luz e houve luz, produza a terra, árvores segundo as suas espécies, animais segundo as suas espécies, se isso é verdade, não pode haver contradição com a ciência. Então, uma boa teologia, o que é teologia, pastor? É um estudo sobre Deus. Uma boa teologia
ela vai sempre caminhar de mãos dadas com uma boa ciência. O objetivo disso aqui não é fazer você sair daqui, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e você arrepiar, não. O objetivo dessa mensagem de hoje é abrir a tua mente, é você prestar um culto racional, é você enxergar a sua fé na perspectiva das mais recentes descobertas científicas. Lembrando, irmãos, que o que hoje é ciência, amanhã não o será mais, estará obsoleta. Talvez o que temos hoje, talvez não, o que temos hoje é a base para a progressão que haverá amanhã, daqui a 100, 200, 300 mil anos. Isso aqui que é dito por nós cristãos como palavra de Deus, o livro mais recente tem 12 mil anos. O mais antigo, um pouquinho mais de 3 mil anos. A ciência sempre mudou. Quando isso aqui foi escrito, não tinha transfusão de sangue. Quando isso aqui foi escrito, não sabiam nem separar gêmeos e sianeses. Quando isso aqui foi escrito, não havia sido descoberto a vacina, antídotos contra remédio de serpente. Quando isso aqui foi escrito, as pessoas andavam de carroça, a arma era a flecha e o sapato eram alparcas. Homens andavam de camelo. E desde aquela época até hoje, ninguém conseguiu desmoralizar, desbancar o que aqui está escrito. Não é o tema de hoje, tá? Mas quando provavelmente nosso irmão Jonathan estiver falando aqui, as descobertas lá de Wuhan, os papiros descobertos do Mar Morto, quando esperavam que, caramba, conseguimos achar um fragmento, um rolo antigo das Escrituras, vamos ver se está de acordo. Quando a nossa fé era para ser posta em xeque, o que foi descoberto só testificou uma coisa: o Deus dos cristãos preservou intacto a sua palavra revelada para a sua igreja. Ninguém consegue provar Jesus à luz da ciência, à luz da história, irmão. Para alguém pegar esse argumento filosófico, vai ter que negar Pitágoras, vai ter que negar Sócrates, vai ter que negar Platão. Não é o tema de hoje. Eu aconselho você vir também, tanto na palavra que vai ser ministrada, que vai ser uma parte superficial, e nós vamos entrar nisso profundo no domingo do Senhor, quando voltarmos, pela manhã. E aí vai estar na apostila, vai ter adendos para você fazer suas anotações, para que a sua fé seja sólida. Porque tem pessoas que fraquejam na fé porque faltou base, faltou conhecimento do seu Deus. Amém ou não amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. O que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, não só psicologicamente não, que tenham idoneidade espiritual, moral. Confia a homens idôneos, para que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então a preocupação de Paulo aqui era que Timóteo tivesse capacidade para ensinar. E não basta ter capacidade para ensinar, ele precisava ensinar alguém que amasse a palavra a ponto de morrer por ela. Conforme vocês aprenderam aqui, o que Paulo está falando para Timóteo: olha, Timóteo, eu estou como numa corrida de bastão. Já viram corrida de passada de bastão? Vai correndo e o cara está lá, ó, só esperando. Chegou 400 metros, ou 50 metros, ou sei lá quantos metros são. Passagem de bastão. O cara só está esperando o outro, vai correndo lá e passou, o outro pegou para ir correndo. Não
não adianta, o bastão é a palavra. Não adianta Paulo se esforçar para passar o bastão, para passar por um obeso espiritual que não aguenta correr, que vai fazer vergonha. Para a palavra chegar até nós, Deus contou com pessoas que amavam Ele a ponto de dar a sua vida em prol da causa. Timóteo, que você ouviu de mim, anuncie a homens fiéis. O que Timóteo ouviu de Paulo? Timóteo estava com Paulo quando Paulo escreveu aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Efésios. Timóteo estava com Paulo quando aconteceu aqueles fenômenos lá de Atos 19. Então Timóteo acompanhava a trajetória de Paulo, o preço que Paulo pagava para pregar o Evangelho. Aí eu pergunto para vocês, será que tudo que a gente ouve em nome do Senhor Jesus foi Jesus que realmente falou? Tem um monte de pessoas que não conseguem passar a verdade do Evangelho. Eu vi uma ilustração há muito tempo. Eu vou pedir para o pessoal da mídia afastar um pouquinho mais aqui a câmera. Puxa um pouquinho mais para trás. Eu quero contar aqui com... Do lado do Gabriel, aqueles dois ali. Vem cá, ajuda o pastor aqui. Vocês dois, isso, vem cá. Isso, você também, filhão, vem cá. Vocês dois. Will, vem cá você também, para ajudar o pastor, Will. Vem cá, Will. Deixa eu chamar aqui também. Mais um para me ajudar. Deixa eu ver. Tem que ser aqui alguém. Pode ser... Romário, pode ser você, Romário. Vem cá, ajuda o pastor aqui, Romário. Preste atenção, está conseguindo pegar? Olha só, gente, a importância de nós aprendermos a palavra. Porque se você não aprender a palavra a contento, o que você passar para o outro não vai ser a palavra. Eu vi essa dinâmica a primeira vez com o pastor Silmar Coelho, eu achei interessante. Tem 4 só aqui? Preciso de mais uma pessoa. Pode ser uma menina, pode ser você. Tem vergonha? Ou não? É isso? Vem cá, ajuda o pastor. Rapidinho. Isso. Aplauda o Senhor pela vida dela. A única menina aí, ó. Isso. Vem cá. Olha só, gente. Presta atenção. Vem cá. Will. Todo mundo continua de olho fechado. Will, pode abrir o olho? Pode abrir o olho, isso. Isso, fica aqui, isso aqui. Vai lá, Edinaldo. O que eu fiz com você? Faz com ele. Viu? Fica aqui. Essa é a mensagem do Evangelho. Vem cá, Will. Olha pra cá. Vem cá, princesinha. Isso. Agora o Will vai passar a mensagem do Evangelho para você. Fica aqui, preste atenção, hein? Vai lá, Will, passa a mensagem para ela.
Entendeu? Viu? Isso aí, é a mensagem do Evangelho. Olha para cá. Vem cá, filhão. Ela vai passar a mensagem do Evangelho para você. Vai lá. Foi? Fica aqui. Isso. Olha pra cá. Entendeu a mensagem que ela passou, né? Ó, Mário. Ele vai passar a mensagem do Evangelho para você. Vai lá, passa a mensagem do Evangelho para ele. Viu a mensagem do Evangelho? Agora, passa para a igreja o que ele fez para você. Fica aqui. Isso. Faz o que ele fez. Faz comigo. Passa a mensagem do Evangelho para mim aqui. Isso. Aqui. Isso. Fica ali. Isso. Vai lá. Passa a mensagem para mim agora. Vai lá. Tá. O que você acha que você fez? Pode falar. O que você entendeu do que falou? Eu acho que eu te acordei e lancei uma flecha. Ele me acordou e lançou uma flecha. O que você fez? Não sei. Will, o que você fez? Coloquei uma maçã imaginária na cabeça dele, atirei uma flecha, acertei e comemorei. Você foi o segundo, né? Fui o segundo. Segundo, era pra eu começar por ela, mas tudo bem. Tu sabia da maçã imaginária? Vocês querem saber o que aconteceu? Olha aqui, ó. Fica aqui. Ó. Olha o que aconteceu. Segura aqui, Romário, por favor. Ó. Coloquei a maçã na cabeça dele. Me distanciei. Preste atenção, gente. A coisa é mais ou menos assim no mundo espiritual. Se eu não prestar atenção na mensagem que me foi confiada, eu vou por... Não interessa, o mundo espiritual não é regido por boa intenção. O mundo espiritual é regido pela verdade, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade e a vida. Então não adianta você ter boa intenção. Timóteo, o que você ouviu de mim, o que você viu de mim diante de várias pessoas ao longo da nossa história, independente das dores que você vai sofrer, comunica isso a pessoas que também amem a causa. Conforme você já aprendeu aqui comigo. Se você não conhece o Deus da palavra, quando você for anunciar, você não vai anunciar Ele. Você vai anunciar uma caricatura dele. Tem um monte de gente que fala: ih, irmão, Deus não gosta dessas coisas não, hein? Como é que você sabe, irmão? Uma vez uma pessoa se converteu, e outra chegou e falou: ó, joga esses discos de Roberto Carlos, de MPB, tudo fora, que Deus não se agrada disso. Espera aí, irmão, pelo amor de Deus. Existe reino dos céus, reino dos homens e o reino das trevas. Existe uma coisa chamada cultura. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Pô, meu irmão, se um demônio compôs uma música dessa, imagina que um anjo vai compor. É cultura, gente. Pelo amor de Deus. Aí as pessoas pegam a religiosidade deles e querem converter o evangelho para essa religiosidade medíocre. E fica um monte de igreja batendo cabeça por aí. Ainda ontem eu estava vendo um vídeo no YouTube. Círculo de oração. Briga entre duas profetisas, gente. A minha mulher começou a profetizar na igreja
E depois vem a outra igreja. Ela está amaldiçoando a igreja. E não sei o que. Não sou eu que estou falando. Gente, começou a parafernália no culto. E o pessoal assim, ó. Onde está Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Eu era do antigo ministério. E a gente lá ia para o Monte Raiz da Serra. E no antigo ministério eu dava o culto da palavra. E eu me recordo que tinha 3 irmãs que elas ajudavam na mesa do trabalho de quarta-feira. E elas foram para o monte. Quando passaram ali na estação de Saracuruna, não estou aqui para discriminar as irmãs que usam roupão, mangão, não estou aqui para isso. Cada um com seu cada um no reino de Deus. Só que quem faz não condena quem não faz. Quem é não condena quem não é. Quem não é não condena quem é. Irmão, você gosta de andar igual uma pavoa? Ande. Quer andar igual uma Barbie? Ande. Agora não critique aquela irmã que quer andar igual uma eremita. Isso é problema dela. Eu acho que o que falta no reino de Deus é cada um respeitar o espaço do outro. Paulo disse, olha, se você acha que pecado comer carne, não coma carne. Mas o que come, não critique o que não come. Pastor, eu sim, eu sei que Deus me fez, irmãos. Deus fez o homem pelado. Deus fez o homem pelado. Deus me conhece, melhor do que eu mesmo. Mas eu, quando eu vou ter o meu devocional, meu momento de oração no meu quarto, é comigo, é eu. Não é coisa da Bíblia, isso é coisa pessoal minha. Eu ponho uma calça, eu ponho uma camisa, dobro o meu joelho e vou ter. Isso sou eu. E se eu dobrar o joelho pelado, Deus vai me ouvir? Vai me ouvir. Eu já cansei de fazer isso no chuveiro. Estou tomando banho, ligo o chuveiro, caio lá peladão, de joelho dobrado lá, orando, chorando, clamando. Religiosidade, irmãos. Individualidade de cada um no reino é com você, mas tem que ser regido na palavra. Sabe o que aconteceu? A mulher, quando olhou as meninas de calça, aqueles brincos de argola maquiado indo para o monte, a irmã parecendo aquela eremita, né? Olha, pode subir no monte assim, pode subir assim de qualquer maneira não, hein? Aí fala uns plá subiergue, aí o pessoal já, ih, meu Deus do céu. E sabe o que aconteceu? As 3 meninas voltaram. Menina não, mulheres voltaram. Me falaram no culto de quinta, de domingo. Evangelista, eu sim. A gente foi para o monte ontem, na sexta-feira. E aconteceu isso. Eu olhei para ele. Bem feito para vocês. Se vocês participassem do culto da palavra, vocês veriam que isso não tem nada a ver com o evangelho. Pastor, eu amo a Bíblia. E olha para a Bíblia e fala, estou contigo e não abro. E não abre mesmo, infeliz, irmão. Não abre. Não lê. Você vai ver aqui no decorrer da nossa mensagem que quem não crê em Deus, crê num monte de besteira. Quem não conhece a Bíblia, crê num monte de besteira. Vai ser refém da opinião dos outros, do padre, do pastor, do rabino, do testemunho de Jeová, seja lá de quem for, do ancião. Você precisa conhecer as escrituras, amém? Amém, irmãos? Vamos para a palavra. Vamos ler todos juntos mais uma vez? Vamos lá. 1, 2, 3. Não. Tá certo que não está saindo aí no pessoal de casa, né? Só sai da mesa de som. Mas eu aqui estou ouvindo vocês, irmão, em nome de Jesus. Amém? Quem está com fome aí, diga glória. Tem cantina hoje? Não? Mas eu profetizo que você vai jantar quando chegar em casa, amém? Se você não... Janta você tem, porque se você não chegou para mim que você está precisando de alimento, então, eu acredito que todo mundo tem comida em casa. Ninguém dessa igreja passa fome. Então, irmão, em nome de Jesus, você vai jantar quando chegar em casa. Então, solta a tua voz, amém ou não amém? 1, 2, 3. Quando nós observamos o universo,
essa imensidão, por mínimo de estudo que você tenha, você vai concluir uma coisa: isso aqui é efeito. E quando nós estudamos o efeito, nós sabemos que ele só é possível por causa de uma causa. Olha a imagem aqui, coloca a imagem dos presidentes americanos aqui. Olha essa imagem que vai aparecer aqui no slide. Tem muitas outras que você pode olhar, você vai olhar. Não, não é essa não, aleluia. Olha essa aí. Volta ali. Isso, some não. Cadê? O que houve? Ali. Quando você olha essa imagem aqui, não precisava ser só dela não. Poderia ser um quadro pintado, poderia ser o teto da Capela Sistina lá do Vaticano. Tem como você crer que foram processos naturais que criou essa imagem? Não, milhões e milhões de anos, processos erosivos, chuva ácida, sol, neve, vento, terremoto. Tem como você acreditar que isso aqui é um resultado da aleatoriedade do universo, ou a perfeição das imagens, a simetria das imagens demonstra para você que isso aqui é resultado de uma mente pensante? Processos evolutivos ou mente pensante? Um ou dois? Um ou dois? Processo evolutivo 1, mente pensante 2. Um ou dois? Mas os evolucionistas querem que você acredite que coisas como essa, porque mais complexo que isso, é o teu DNA, é a tua célula. Muito mais complexo que isso. Querem que você acredite que é resultado da aleatoriedade. É resultado de milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Ah, pastor, pelo amor de Deus, não tem como acreditar que isso aqui é resultado de uma aleatoriedade do universo. O princípio é o mesmo para a teoria da vida. Tem como você olhar um quadro de Miguel Ângelo na parede e você acreditar que durante milhões e milhões e milhões de anos, várias formiguinhas pegaram diversos baldezinhos minúsculos e jogavam nas paredes, e milhões e milhões de anos, com diversas formigas, com baldinhos diferentes, formou aqueles desenhos magníficos? Tem como você acreditar, gente? Mas é isso que eles querem que nós acreditemos. Como eu falei na primeira mensagem, a academia adotou, o meio acadêmico adotou apenas um meio: o evolucionismo. Não, isso, criacionismo é assunto de religião. Não. Dizer se somos resultado da aleatoriedade do universo ou se fomos planejados, isso não é assunto de religião, isso é assunto de ciência. Chegamos à conclusão, fomos planejados. Porque nem todo mundo, se você quiser pesquisar sobre isso, o nome é design inteligente. Nem todo mundo do design inteligente crê que o autor seja Deus. Foi um ser poderoso de uma dessas galáxias, lá depois de Andrômeda, de não sei das quantas, que construiu. Mas eles acreditam que a complexidade, as leis, a ordem, não pode ter sido resultado de uma aleatoriedade. Olha só o que eles vão explicar para vocês. Como tudo começou? Olha, tudo começou a partir do Big Bang. Do nada, o nada, conforme diz o Dr. Carlos Eberlin, o nada, do nada, pega o nada, explode o nada e cria tudo.
Foi uma explosão. A explosão gerou o tempo, o espaço, a matéria e a energia. Peraí. Tudo começou com a explosão? Aí explodiu. E essa explosão, quando você pensa em explosão, o que você pensa de cara? Não, sim, mas o que vem à sua mente? Vou usar duas coisas. Explosão, frio ou quente? Explosão, gelo ou fogo? Já não seria nada. Mas ele fala, não, surgiu uma explosão. Essa explosão deu origem à matéria, à energia, o espaço e o tempo. Mas o que existiu antes para explodir? Não sabe. E nós é que somos os obtusos e os ignorantes. Querem que a gente acredite nisso. Mas pastor, peraí. Quais são os tópicos principais para a gente acreditar que nós somos resultado de uma mente pensante? Vamos lá. A evolução. Quando a gente fala de evolução, dá para você a ideia do nada, depois uma coisinha minúscula, depois uma coisinha maior que o minúsculo, e a coisa gradativamente vai o quê? Crescendo. Só que quando você estuda, tem um cientista que o sobrenome dele, ele colocaram como as ratoeiras moleculares de Behe. Nem sei se é assim que se pronuncia, Natan. B-E-H-E. Behe é o nome do homem. Coloca a foto aqui de uma ratoeira, por favor. Olha só, gente. A primeira teoria para acreditar que nós não somos resultado de um processo evolutivo é o conceito que Behe vem do tudo ou nada. É o conceito da complexidade irredutível. Galera que está estudando em ensino fundamental, quando você estuda a fração, reduza a fração. Aí você tem lá 6 sobre 12, por 2, 3 sobre 6, por 3, 1 sobre 3. 2, perdão. 1 sobre 2, já era, irredutível. O conceito da complexidade irredutível vai ensinar para nós que existe um sistema composto de diversas partes diferentes, que elas interagem entre si, e a sua funcionalidade depende dessa interação. Sem essa interação, esse composto não pode funcionar, ele não vai ter a funcionalidade pelo qual ele seria criado. Olha aqui a ratoeira. É um exemplo simples de um conjunto. Que conjunto é esse? Nós temos aqui uma base, que é a madeira. Nós temos aqui aquele martelete ali, que é o que vai bater e vai matar o rato. Nós temos ali uma mola. Nós temos ali um gancho que vai prender a mola. Todo mundo está conseguindo visualizar, sim ou não? Estão vendo aqui, irmão? Amém ou não amém? A base, a mola, o martelo, a trava. Se eu tirar a base, existirá ratoeira? Se eu tirar a mola, existirá pressão? Se eu tirar a trava, tem como algo segurar para poder matar o rato? Se eu tirar qualquer uma dessas peças, a ratoeira vai ser qualquer coisa menos ratoeira. Ou seja, isso aqui foi uma ilustração que Behe utiliza para mostrar que algumas coisas no universo é uma interação de partes formando um composto complexo e irredutível, provando que não pode ser resultado de processos anteriores. Qual é o processo anterior dessa ratoeira? A mola. Não, a mola funciona para muita coisa. É a base. Não, a base funciona para muita coisa. Se tirar qualquer uma dessas coisas, não tem como existir a ratoeira. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então, não tem como você olhar para essa ratoeira e imaginar que
milhões e milhões e milhões e milhões de anos, formou-se a base, e depois formou-se a mola, e depois formou-se o martelo, e do nada as coisas se juntaram. Isso não tem lógica. Isso aqui é um complexo irredutível. Mas pastor, o que tem isso a ver com a vida? Agora um pouquinho de ciência eu vou pedir. Eu não vou entrar em muito termo técnico não, tá? Só olha aqui, joga aqui o flagelo bacteriano. Olha aqui, ó. Se a sua bactéria movimenta-se dentro de você, é porque tem esse flagelo bacteriano. Esse flagelo bacteriano é considerado pela nanotecnologia como um nanomotor. Só para você ter noção, esse flagelo bacteriano, ele é formado por 28 complexos proteicos. 28. Se tirar um desses 28 complexos proteicos, ele perde a funcionalidade. Mostrando que esse nanomotor, esse flagelo bacteriano, não tem como ele ser resultado de uma coisa evoluída. Porque não tem como reduzir ele a nada. Se tirar um desses 28 complexos proteicos, ele não funcionaria. O corpo é formado. Primeiro tópico. Ficou claro? Complexo e irredutível? Amém? O corpo é formado. A maioria do composto que você é formado é de água. E depois, quem sabe? Começa com prote e termina com ina. Proteína. Seu cabelo, proteína. Sua unha, proteína. Sua carne, proteína. O que muita gente não sabe, como que a proteína é formada? Galera aí do Enem, você vai estudar citologia, você vai estudar célula eucarionte e célula procarionte. Não vou entrar nesse mérito. Mas na célula, existe as organelas citoplasmáticas, uma delas é o ribossomo. Alguém aqui, acho que mais antiga aqui é minha mãe, minha mãe. Mas alguém aqui faz tricô? Alguém aqui faz tricô? Tricô, ponto cruz, sabem pelo menos o que é tricô? Sabe? Quem sabe aí, Patrícia, Cleide, minha mãe, quantos pontos alguém consegue fazer de tricô por minuto? Calcula aí, mais ou menos. Uns 10, uns 20, quantos pontos por minuto? Uma hora para fazer. Vamos lá, 20 pontos por minuto? Menos? 12, 13 pontos por minuto, não é? Presta atenção, gente. A proteína do teu corpo, ela é produzida por uma organela citoplasmática chamada de ribossomo. Na célula procarionte, ele é formado em 2 lugares. Os ribossomos livres, que produz a proteína para uso intracelular, e aquele que é produzido no retículo endoplasmático rugoso, que tem os ribossomos aderidos à sua membrana, que é para o uso extracelular, fora da célula. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem uma máquina de tricotar proteína, que são os ribossomos. E a ciência descobriu que o ribossomo, ele tricota literalmente essa proteína. Sabe quanto? 15 pontos por segundo. É quase 100% de acerto. Sabe o que a nanotecnologia vai dizer, a nanociência? Que esses ribossomos tricotam, produzem essas proteínas, e o erro é de 1 em 10 milhões. E quando erram, eles reciclam o errado. Tem como? Você conhece uma máquina? Agora, há pouco tempo que começaram, né? RPM, começaram a estudar potência de motor.
isso já existe dentro de você há muito tempo. A parte menor que forma a proteína é o aminoácido. Não é uma junção de aminoácidos que se juntou outro e formaram a proteína, não. Foram os ribossomos. Quem criou ele? Esse nanomotor potencialíssimo que habita dentro de você. Com tamanha ordem, com tamanha precisão. Imagine, a Camila vai com o Ivanilton para Marte. Chegaram lá em Marte e encontram em Marte um relógio. Só que não tinha astronauta lá antes deles. Ela vai encontrar um relógio em Marte. Primeira coisa que você vai pensar o quê? Alguém esteve por aqui. E a existência de um relógio, você vai pensar o quê? Não. Milhões e milhões de anos. Existem planetas que são tão quentes que lá existe chuva de ferro. Os ventos solares trouxeram parte desses ferros para cá. E nesse planeta, com milhões e milhões de anos, formaram-se pecinhas. Essas pecinhas se encaixaram como uma engrenagem perfeita. E de repente, se encaixaram. Os abalos sísmicos marcianos trepidaram, fazendo cada pecinha encaixar. Você ia pensar nisso, gente? E de repente, furacões solares atingindo a atmosfera marciana, formou o vidro que caiu redondinho sobre o relógio, dando ele uma perfeição. Não, você fala, o que você pensaria? Não. Não tem como pensar isso, né, pastor? A existência de um relógio demonstra para nós que existe um relojoeiro. Em teologia, vamos chamar isso de argumento teleológico. Se existe um prédio, é porque alguém planejou, arquitetou. Estão comigo até aqui, sim ou não? Não é absurdo para você achar que para ter um relógio em Marte, deveria ter um relojoeiro. Sabe o que é mais preciso do que o seu relógio? O sistema solar. Porque tudo que rege a nossa vida, é através dos ciclos astronômicos. O dia tem 24 horas, o ano tem 365 dias. O mês são os ciclos astronômicos que determinam isso. E isso não pode ser resultado de uma aleatoriedade, porque isso segue uma lei, isso segue uma ordem, isso segue uma lógica. Mais complexo do que o relógio em Marte é o sistema solar que dita os nossos ciclos astronômicos. Como que é lógico você achar que se tem um relógio em Marte é porque tem um relojoeiro? Mas se existe um criador para o sistema solar, é porque você é um estúpido, você é um ignorante, você é um religioso. Quem não crê em Deus crê num monte de besteira. O que mais? Tem mais. Foi descoberto agora recentemente, assim, de poucos anos para cá, o código genético. O código do DNA. O código das estonas. E esses códigos, percebe que eles são criptografados, eles são zipados, eles são condensados. E ele tem uma lógica algorítmica que eles chamam de top-down, que não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É do complexo para o simples. É do muito para o nada. O contrário da teoria evolutiva. Pastor, eu não entendi. Falando uma linguagem nua e crua para você. Descobriram agora código genético. E você, que se conhece como gente, você sabe que todo código é resultado de uma mente pensante. Código Braille. Foi do nada? Alguém estava lá e... Foi? Baixou o espírito brailleano, né? Foi? Não. Todo código é resultado de uma mente pensante. Código Morse, resultado de uma mente pensante. E agora, a vida que tem milhões e milhões e milhões de anos, não é? Conforme diz a ciência, já tinha códigos genéticos lá dentro.
Você, quando queria ofender alguém, fala assim, você é uma ameba. Hoje, os especialistas dizem e afirmam. Estou falando em autoridades, tá, gente? Pastor, o senhor falar isso baseado em quem? Nos livros de Dr. Marcos Eberlin, um químico evangélico da Unicamp de São Paulo. Do pastor Michelson, da Adventista do Sétimo Dia. Do físico Adalto Lourenço. São autoridades no Brasil, algumas das muitas autoridades do Brasil, reconhecidos, inclusive internacionalmente. Gente, a ciência mostra claramente isso, essa complexidade, essa harmonia, essas leis não pode ser resultado de aleatoriedade. Sabe o que foi descoberto? O sexto, ou melhor, o quinto, falei já aqui, DNA mitocondrial. Fizeram uma experiência com 50 seres humanos, 150 seres humanos de diversos lugares do planeta Terra. Do DNA dele, perceberam que todos eles têm uma origem genética de uma ancestral comum. Uma ancestral em comum. Aleluia. Amém. Cortou a live ou não? Glória a Deus, vamos lá. O DNA mitocondrial provou, sabe o quê? Que eu, você, Camila, Jonathan, Larissa, Natan, Paula, Lucas, o esquimó, o pigmeu, todos nós temos uma ancestral em comum, é a mesma. Tanto é que ele é conhecido também como Eva mitocondrial. Eva não é a mãe de todos os seres viventes? A similaridade, e a ciência prova isso. DNA mitocondrial. Que é mais uma prova de que nós fomos planejados, que nós não somos resultado. Gente, os especialistas na área da fala vão dizer que a fala só é possível pelo aprendizado. Alguém chega, quando eu tinha 8 anos, meus irmãos me zoam até hoje. Eu perguntei para o meu pai, pai, como é que late o cachorro em japonês? A pergunta parece imbecil, mas qual foi a lógica do cabeçudo aqui na época? Se o ser humano fala diferente, por que os animais vão falar a mesma língua? Eu pensei o quê? Se o ser humano fala diferente, o cachorro deve latir diferente. Como é que seria um cachorro latindo em japonês, hein? Você vê o gato ensinando pro gatinho. Você vê o cachorro ensinando pro outro? Tu vê? Não. Mas você olha pro seu filho, pra sua filha. Mamãe. Aí fica o pai igual um besta. Papai, mamãe. A criança fica. Você fica insistindo, ensinando a falar. A fala só é possível através do aprendiz. Mas você é resultado de uma evolução. Se somos resultado de uma evolução, suponhamos que eu seja o primeiro ser evoluído, me evoluí. Quem me ensinou a falar? Quem me ensinou a falar, gente? Quem não crê em Deus crê num monte de besteira. A ordem, o jeito que as coisas acontecem no nosso universo demonstra claramente que temos um Criador. Me desculpe, irmão, é necessário mais fé para acreditar na teoria da evolução do que acreditar no que nós cremos. Você acreditar que você tem milhões e milhões e milhões de letras, que você de Marte, suponhamos que não tivesse problemas com a atmosfera. Você lá de cima, suponhamos que Marte esteja em cima da gente, jogaram milhões e milhões de letras que vai demorar milhões e milhões de anos para cair na Terra.
Jogaram milhões de letras. E milhões de anos, as letrinhas caíram, cada um na sua ordem, formando um dicionário, formando uma enciclopédia. Pô, meu irmão. Querem que a gente acredite nisso. Imaginem, você desmonta um avião, coloca dentro de um hangar. E suponhamos que nós tenhamos turbinas a ponto de movimentar todas as peças do avião. E essas turbinas vão ter combustível para funcionar por milhões e milhões e milhões de anos. Vamos ligar. Vou facilitar para a evolução. Vou deixar as peças todas prontas. Nós não vamos nem precisar montar nada. Formar peça nenhuma. Só vai se encarregar de botar cada peça no seu lugar. Facilitou em meio mundo o caminho da evolução. Ligou. E o vento continua. E você acreditar que milhões e milhões de anos aquele vento vai formar cada engrenagem na sua engrenagem, cada parafuso no seu devido lugar, devidamente frenado, com o devido torque, tudo pronto, com o avião já abastecido com uma macaca evoluída pronta para decolar. Irmão, é necessário acreditar. Nós somos os ridicularizados. Nós somos os ridicularizados. Existe uma coisa chamada, foi descoberto recentemente, antevidência genial. O que é antevidência? Está no nome, gente, é isso mesmo. O que é antevidência? O que é isso? Ver antes. Peraí, gente. Se é um processo evolutivo, não tem como a evolução, porque a evolução não é um ser, prever alguma coisa. Chamamos de resultado de aleatoriedade, não é? Está o óvulo, está o espermatozoide. O óvulo e o espermatozoide. Na cabecinha do espermatozoide tem uma enzima, ou um tipo de ácido, que quando ele estiver chegando perto do óvulo, ele vai liberar para abrir espaço na parede do óvulo para ele adentrar. A antevidência genial previu que 2 espermatozoides são milhares para chegar no óvulo, que só pode entrar um, não pode entrar mais de um. Gêmeos não são formados por 2 espermatozoides que fecundaram. Se 2 espermatozoides fecundarem o óvulo, você vai ter um aborto espontâneo. O feto gerado vai sair com anomalias tremendas que colocarão em risco a vida. Olha só, hein? Vê se tem como ser resultado de um processo evolutivo, gente. Está vindo o espermatozoide com bilhões ao lado dele. E pode chegar por aqui, por diversos lugares. O que a antevidência viu? Quando ele solta a enzima ou o ácido para liberar o espaço para ele entrar, no primeiro contato surge um efeito cascata de reações químicas que endurecerá todas as demais paredes do óvulo, impedindo que os outros bilhões de espermatozoides consigam êxito, de maneira que só um entre. Foi a evolução que previu isso, gente? Olha, a gente está evoluindo, mas para gerar a vida, pode ir um monte de espermatozoide gerar o óvulo junto, e agora? Não. Vamos fazer o seguinte, para ele liberar, a gente... Quem não crê em Deus, crê num monte de bobagem. Nós fomos planejados. Você tem um Criador. Como diz Marcos Eberlin, o chimpa não é teu mano. Tu pode adotar ele. E hoje está mais fácil confiar em animal do que em gente, né? Mas isso não vai fazer dele igual a você. Não é. Que é a mesma coisa. 70% do seu corpo, ele funciona de maneira autônoma. 70% do teu corpo. Você está aí. Os RNAs mensageiros estão trabalhando. Eu não vou falar mais em linguagem técnica, que muitos de vocês não vão entender. Mas existe algumas, falando de maneira grossa, célulazinha com receptores.
cada um com uma finalidade. Quando você toma dipirona, como é que teu corpo sabe se a dipirona é para funcionar no dente, na febre, na dor de cabeça? Como é que você sabe? Você domina os movimentos das suas tripas? Não. Já imaginou as células que morrem, seu organismo automaticamente recicla nova, fabrica novas peças, novas células? Você não tem controle sobre nada disso. Você não controla a palpitação do seu coração. Você controla a sua respiração quando você dorme? Não. Ninguém aqui vai dormir e fica com medo de morrer sufocado, de esquecer de respirar. Quando teu organismo percebe a entrada de vírus, vai ter o efeito do nariz entupido. Você sabia disso? Esse mecanismo de proteção. Gente, preste atenção. 2/3 do nosso planeta é água. Isso não é resultado de um processo evolutivo. Sabe por que 2/3 do nosso planeta é água? Se não fosse assim, nós morreríamos queimados. A água absorve o calor durante o dia, impedindo que a terra seja superaquecida. E libera esse calor no momento da noite, fazendo com que nós não resfriemos totalmente, pela ausência da parte que está sendo afetada pelo sol. Olha aqui, ó. Aí, ó. Apaga a luz aqui, por favor. Apaga a luz. Olha aí, ó. Tem outras imagens. Gente, o pessoal vai para lá, pagam fortuna. Dá para se ver isso, se não me faz de memória, acho que da Noruega. Não sei se da Groenlândia dá para ver também. Tem alguns países mais para os polos da Terra, me fugiu da mente agora. O aspecto lindo. Se botasse no YouTube, vocês iam ver. Digita depois lá, Aurora Boreal. Que coisa linda. Pode acender aqui, por gentileza. Pastor, era aí. Para finalizar, gente. Eu estudei no meu livro de biologia. Nós temos os órgãos vestigiais. Vestigial vem de quê? Vestígio. São órgãos que seriam vestígios de que nós somos seres evoluídos. Alguém já viu isso? Quem aqui já ouviu que o apêndice é um órgão que não serve para nada? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu que o apêndice é um sinal, é um órgão vestigial, que é resultado da evolução? Quem já ouviu isso? É? Deixa eu falar. Todos os órgãos vestigiais, a ciência descobriu a funcionalidade deles. Eu queria saber sobre o apêndice. Vamos lá. O apêndice é um depósito de células que auxiliam a nossa digestão. De bactérias que auxiliam na nossa digestão. Quando você come alguma coisa que você percebe, e você, vai dar ruim. E aí você corre logo para o banheiro. Teu organismo percebe que você vai ter aquela diarreia da braba. Você sabe que a sua flora intestinal é feita de bactérias boas também. Sabe o que vai acontecer? Todas as bactérias boas que você tem vai se refugiar onde? No apêndice. Para que elas não sejam eliminadas com aquela lavagem que teu organismo vai fazer, expelindo aquilo que não presta. É no apêndice que existem as células linfóide, responsáveis para a proteção do seu corpo. Mas pastor, e a apendicite? A ciência não descobriu a causa, mas dá para se inferir pela proporcionalidade dos casos que a apendicite, que é a inflamação do apêndice que a pessoa tem que operar, é resultado de produtos industrializados. Os sistemas científicos que fazem essa pesquisa veem isso porque nos Estados Unidos o nível de apendicite é lá em cima. Em países como a Índia existe, mas os casos são bem menores, mostrando que a apendicite tem a ver com o capitalismo, com um produto altamente o quê?
industrializado. Pastor, eu ouvi dizer que a amígdala é um órgão vestigial. A ciência mostra que a amígdala impede a entrada de bactérias, de fungos, quando você respira pela boca. É um organismo de proteção. Pastor, eu aprendi que o siso é um órgão vestigial. É um sinal de evolução, porque não presta para nada, só nasce quando a gente tem 18, 19. Quem aqui ainda não nasceu siso? Aí, qual a tua idade, Lili? 25 e não nasceu siso ainda, né? Aí, também não, Paula? Também não, né? Olha aí, preste atenção. Qual era a função do siso? Quando eu quero malhar, aleluia, eu quero ganhar braço, o que eu vou fazer? Exercitar o braço. Aquilo que você exercita, você desenvolve. Por que que os sisos veio bem depois da formação de todos os outros? Agora você come carne macia. Agora você come comida macia. Mas sempre tivemos fogões? Não. Chegou uma época que, para sobreviver, ele subia no coco e descascava. Quando eu era mais novo também, eu descascava coco no dente. Eu não tenho muita força no dente da frente, mas tem gente que o dente da frente tem tanta força quanto o de trás. Tinha uma prima que ela descascava a cana. Eu, caramba, gente, se eu der uma mordida dessa na cana, meu dente fica. Então muitas pessoas quebravam seus dentes. E quando chegava na idade adulta, o siso nascia, ele não estava preocupado com a formação estética da sua arcada dentária. Ele estava preocupado em preencher o espaço para que houvesse funcionalidade. Porque eu não sei se você sabe, teu dente da frente é lisinho para poder morder. Você tem um canino que é para poder furar. Você tem os mais de trás que são mais larguinhos para você triturar, mastigar os alimentos. Existe funcionalidade na sua dentição. Então muitas pessoas perdiam o dente ao longo da vida e o siso nascia empurrando a arcada dentária, tentando formar, preencher o espaço vazio. Amígdala, o siso, apendicite. Quem aqui detesta barata? Diz amém. Quem já se perguntou para que serve barata? Diz amém. Quero ver você falar amém agora. Quem é que quando era criança já passou aquela boquinha ruída por uma barata? Levanta assim a pontinha. Olha aí, amém, né? Por que a barata ruía a tua boca lá? Porque você dormia sem escovar o quê? O dente, aleluia. A barata é um dos bichinhos que são faxineiros do nosso universo. Você sabia disso? Deus, quando criou o ser humano, Ele criou para nós morarmos num ambiente. E toda a criação é para nos servir, porque nós somos a autoridade máxima em toda a criação. A barata é responsável por acabar com os resíduos orgânicos. Tanto é que quando a tua casa está limpa, não tem barata. A barata vai para a sua casa porque lá você tem uma caixa de gordura e lá você tem uma fossa. E ela percebe, epa, o cheirinho está ruim, ali tem material orgânico e minha função é eliminar. Por isso que a caixa de gordura da tua casa é cheia de barata. Se não existisse barata, a nossa vida seria um caos. Você sabia disso? Pastor, para que serve mosca? Também. Para intensificar o processo de decomposição. Imagina, gente, morre um cavalo na frente da tua casa e não tem tapuru para comer aquilo. E aí, você fica cheirando aquela carne até aquilo sumir. Então vem 1, 2, 3 milhões de moscas e solta aqueles várias larvas que vão trabalhando no processo de quê? De eliminação daquele material ali orgânico. E aí vem o santo urubu, aleluia, para acabar de destruir, de acabar com aquilo. Sapo, pastor, para que serve sapo? Você sabia que se acabasse com o sapo, muitos animais peçonhentos tornaria a nossa vida um verdadeiro inferno? Porque
Porque o sapo é responsável por acabar com aranhas, com mosquitos, transmissores de doença. E não pode ter mudança de local, senão acontece essa coisa. Quem já teve problema de rato em casa? Rato. Rato é da época da Rota da Seda. Sabia disso? Rato é oriundo da China, é um animal exótico. Por que eles crescem de maneira avassaladora? Porque aqui não tem predador. Caramujo africano. Quem já viu aqui? Gente, faz calor, 6 meses você não vê. Choveu, veio o inverno, começa a brotar os caramujos aí. Parece que brota da terra. Por quê? Trouxeram da África. Na África, o caramujo africano tem predador natural. Aqui não tem. Porque acharam que poderia ser escargot aqui. Depois que perceberam que não é comestível. Mas aí já era. Cresceu de maneira vertiginosa. Se você pesquisar depois, pesquisa sobre os hipopótamos de Pablo Escobar. Ele trouxe lá da África para a Colômbia. Só que na África o hipopótamo tem predador natural. Na Colômbia não tem. E a última reportagem que eu vi é que a polícia de lá estava aplicando, quando não matava, estava aplicando remédios injetáveis, né, para poder esterilizar os hipopótamos, porque não tinha predador. Pastor, eu detesto mosca. Quem gosta de chocolate diz amém. Você sabia que se acabasse com as moscas, a produção de chocolate estaria comprometida? Que é isso, pastor? A matéria-prima do chocolate é o cacau. Hoje existe polinização de cacau por meio mecanizado, mas antes não tinha. Então, quem era o responsável por polinizar o cacau? Uma mosca específica, porque existem vários tipos de mosca. Deus que criou os animais. Deus, quando cria os animais, Ele cria com certa variabilidade. Pastor, o senhor está dizendo que não existe seleção natural? Claro que existe, gente. Quem aqui já botou SBP, ou Mafu, ou bomba de frite, o raio que o parta em casa, e os mosquitos... para você. Aí tu fala, esses mosquitos estão endemoniados, gente, não morre essa praga. Por quê, gente? Tá uma nuvem de mosquito aqui, ó, uma nuvem de mosquito. Você pega o SBP, vai matar um monte. Os mais fortes vão conseguir sair dali. Escaparam. Os que escaparam é os que têm seu DNA mais forte. Quando eles gerarem novos mosquitos, eles vão gerar novos mosquitos igual o seu DNA, mais resistente do que os outros. Aí você fala, poxa, já foi época que essa porcaria valia, paguei R$10 nessa praga e não funciona mais. Não é, gente. Tem uma explicação biológica para isso. Alguém está me entendendo? Diga amém. Fomos planejados. Você tem um Deus que Ele é o Criador de todas as coisas. O teu Deus, Ele é o Criador. Ele é o Deus que disse haja e ouve. Não se sinta hostilizado, porque é necessário muito mais fé para que nesse monte de besteira do que crer naquilo que a palavra do Senhor nos diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Foi a tarde e a manhã do primeiro dia. O Deus que disse haja, o Deus que te formou, Ele está no controle de todas as coisas. O objetivo de mostrar para vocês é que a ciência, ela caminha e caminhará sempre de mão dada com as Escrituras. Mas pastor, o que era ciência ontem não é hoje. É porque o que é hoje não é ciência, é conhecimento humano, que ainda é muito limitado diante das novas descobertas que virão. Se Deus é o Criador, haverá a assinatura dele em toda a sua criação, inclusive na sua vida. Você não é resultado do acaso.
Você não é resultado de uma elucubração filosófica, aparentemente erudita. Não. Você é resultado da boa mão do Senhor. E eu vou repetir para vocês o que eu falei na mensagem anterior. O Deus que criou aqueles 2 trilhões de galáxia, cada galáxia com 100 bilhões de estrelas. E Deus conhece cada estrela pelo seu nome. Se Deus conhece esses bilhões, trilhões de estrelas pelo nome, nós somos um pouco mais de 7 bilhões de seres humanos. Ele sabe teu endereço. Tu está com medo de quê? O Deus que chama cada estrela pelo nome, Ele sabe o endereço da tua casa, Ele sabe a tua necessidade, Ele vê a tua adoração, Ele te enxerga, Ele quer se relacionar com você. Creia nisso. O nosso Deus é o Deus Criador e Senhor de todas as coisas. A razão da nossa fé. Quem disse que nós somos estúpidos e ignorantes, na verdade eles estão com óculos opacos, que não enxergam milímetros após os seus rostos. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Se você crê nisso, aplauda Ele bem forte, porque Ele é digno. Você que está nos acompanhando de casa, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Continue conosco. Ajude-nos a propagar o canal da nossa igreja. Compartilhe, curta as nossas mensagens. E que o Espírito Santo possa cada vez mais testificar no seu coração. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Pode encerrar a live, por favor. Queridos, vamos honrar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, amém? Fique de pé, por favor. Pega a sua oferta, o seu dízimo. Lembrando, irmãos, sábado agora vai ter carne assada com nhoque. Eu vou vir almoçar aqui na igreja. Vem almoçar com a gente. Se estiver em casa, vem aqui, almoça com a gente. Vamos ter esse momento de comunhão. Amém? Amém, irmãos? Quem já reservou sua quentinha, diga amém. Aleluia. Então, irmão, compre, ajude-nos a propagar. Amém? Ajude-nos a propagar. Ajude-nos a vender. Ore e abrace a causa juntamente com a sua igreja. Amém? Levanta a sua oferta para os céus. Levanta seu envelope de dízimo para os céus. Aos que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão envilecidos. Honra o Senhor com as primícias da sua renda. E se encherão os seus lagares de trigo, os seus celeiros de trigo e os seus lagares de vinho. Deus, em nome do Senhor Jesus, honra a fé do teu povo. Manifesta o teu poder e a tua graça. Que sobre o teu povo, Senhor, esteja a tua provisão. Que os teus filhos venham ter para emprestar e não precisar pegar emprestado. Que os teus filhos venham ter, Senhor, com abundância. Abra a porta. Mova-te em favor do teu povo com o teu sobrenatural. Cremos no teu milagre, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Você que orou comigo com fé, traga no altar a sua oferta em nome de Jesus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, se